Agora vejamos a sétima questão. A resolução das câmeras digitais modernas é dada em megapixels, que é a unidade de medida, que representa 1 milhão de pontos. As informações sobre cada um desses pontos são armazenadas, em geral, em 3 bytes. Porém, para evitar que as imagens ocupem muito espaço, elas são submetidas a algoritmos de compressão, que reduzem em até 95% a quantidade de bytes necessárias para armazená-las. Certamente que vocês já compraram algumas câmeras, às vezes celulares com câmeras, e um dos fatores que chama a atenção numa câmera digital, ou num celular com câmera, é de quantos megapixels ela tem, né? 9.5, 4.1, 4.2, você se influencia por isso. Isso está relacionado à resolução da foto que ela pode tirar, o quanto você pode ampliar uma foto sem que ela perca qualidade de imagem. Então, no caso aí, nós temos o megapixel. E também, no uso de computadores, se tem um arquivo que é muito grande, existem alguns programas, né, que podem fazer com que o arquivo fique mais compacto, fique menor, que ocupe menos espaço. É o que acontece aqui no nosso problema. Aí ele utiliza aqui algumas informações. Olha aí, pessoal, 1 KB. Esse K que aparece antes do B, ele se refere ao quilo. O quilo significa 1000. Esse mesmo quilo que aparece aí é o mesmo quilo de quilograma, é o mesmo quilo de quilômetro, é o mesmo quilo de quilowatt-hora. Todos esses quilos significam 1000. Então, por exemplo, se você arranjar um emprego, digamos, de R$1.000, você pode dizer que está ganhando 1 quilo real. Quilo real é o seu salário. O quilo quer dizer 1000. Agora, por outro lado, não faz muito sentido, embora a gente faça isso com bastante... façamos isso usualmente, chegar na mercearia e dizer, eu quero 1 quilo de feijão. Esse quilo significa 1000, então você está pedindo, me dê 1000 feijão. Aí o cara vai contar 1000 grãozinhos de feijão para você, né? Não faz muito sentido, mas o quilo significa isso, 1000. O ideal seria que você dissesse, eu quero 1 quilograma de feijão. Aí sim, ele vai colocar lá, vai pesar para você 1000 gramas de feijão. Então esse quilo que aparece aí, ele significa 1000. Esse KB, esse B é de byte. Então 1 kilobyte significa 1000 bytes. Depois você tem 1 MB. Esse M que aparece aí significa mega. Então escrevam aí, pessoal, esse M maiúsculo, você escreve aí mega. Enquanto o quilo quer dizer 1000, o mega quer dizer 1 milhão. 1 kilobyte são 1000 bytes. 1 megabyte são 1 milhão de bytes. É 1000 vezes 1 kilobyte. Por isso que ele escreve aí 1 megabyte, 1000 kilobytes. São unidades acima. Você tem 1 quilo aqui. Você tem, por exemplo, 1 milhão. Né? Você tem 1000 e 1 milhão. 1 milhão é o 1000 quantas vezes? 1 milhão é o 1000 vezes. Se você recebeu um salário, digamos, de R$1.000, e você juntar esse salário 1000 meses consecutivos, você vai juntar 1 milhão de reais. 1 milhão é o 1000 vezes. 1 milhão é o 1000 vezes 1000. É claro que a gente não vai durar muito tempo, mês a mês, né? 1000 meses, um ano tem 12 meses. Se você dividir 1000 por 12, dá mais de 100, dá quase 100 anos aí. Né? Então você precisaria juntar quase a vida toda com esse salário de R$1.000 para juntar 1 milhão sem gastar nada, né? Mas então é isso, você tem 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. 1000 milhões formam 1 bilhão. 1000 bilhões formam 1 trilhão. E assim por diante. 1000 trilhões, 1 quatrilhão. E assim por diante. É o que acontece aqui. 1 kilobyte são 1000 bytes. 1 megabyte são 1000 kilobytes. E o próximo, 1 GB. Esse G que aparece aí é o giga. Certamente você já ouviu falar desse gigabyte, né? Então, por exemplo, a memória de computadores, você vai comprar um computador, muitas vezes é importante a capacidade máxima de armazenamento. Ele diz, ele tem 250 gigas.
Na verdade, ele está dizendo 350 gigabytes. Esse G que aparece aí é disso que ele está falando. 1 gigabyte tem 1000 megabytes. E depois do giga, você tem o tera. Ele não falou aqui. Mas você tem computadores com 1 terabyte. O tera quer dizer 1000 gigabytes. E por aí vai. Aí ele coloca o seguinte: utilizando uma câmera de 2.0 megabytes, 2.0 megapixels, cujo algoritmo de compressão é 95%, João fotografou 150 imagens para o seu trabalho escolar. Se ele deseja armazenar de modo que o espaço restante no dispositivo seja o menor possível, ele deve utilizar o quê? Um CD de 700 megabytes, um pendrive de 1 GB, um HD externo de 16 gigabytes, um memory stick de 16 megabytes ou um cartão de memória de 64 megabytes. Então, exatamente o que ele está falando? João tirou 150 imagens e usou um algoritmo que reduz o tamanho da imagem. Isso é importante. Ele reduz em 95%. Se antes a imagem tinha tamanho 100, ela vai diminuir 95. Se diminuir 95, vai ficar com quanto? Com 5, né? Então, nós temos o seguinte. Ele tirou 150 imagens e aí vai armazenar essas imagens. Pode ser num pendrive, pode ser num CD, pode ser num HD externo. Mas ele quer que o restante do objeto que ele está armazenando ele seja usado quase totalmente, que não sobre muita coisa. É como se ele quisesse lotar o CD, ou quisesse lotar o pendrive, ou quisesse lotar o memory stick. Ou seja, ele tem que usar um desses 5 itens que seja mais próximo do tamanho das 150 imagens. É isso que ele está pedindo. E não sobre muito espaço, que não haja desperdício. Se você pegar um CD e botar só uma música dentro do CD, o CD pode, dependendo do formato da música, pode ter até mais de 400 músicas dentro, né? Então, se ele botar só uma, não vai sobrar muito espaço. Ele quer que não sobre espaço. Então, olha só o que nós vamos fazer. Assumindo que cada imagem tenha 2 megapixels, que é o que o texto diz, né? 2 megapixels, o espaço necessário para armazenar as imagens vai ser 0,05. De onde vem esse 0,05? É o 5%. Coloquem aí, 5%. 0,05, você circula e coloca 5%. De onde vem esse 5%? Ele não diz no texto que a imagem é reduzida em 95? Se a imagem era 100, ela diminui 95. Fica com quanto apenas? Com 5%. Esse é o 5% que aparece aí. Então, 0,05 é o 5%. Por que vezes 150? Porque foram 150 fotos. Ok? 150 fotos. Vezes 2. Depois desse 2 tem quantos zeros, pessoal? 6 zeros. Por que 6 zeros? Porque são 2 megabytes. Lembra que eu falei que o quilo quer dizer 1000 e o mega quer dizer 1 milhão. O milhão é os 6 zeros. 2 megabytes são 2 milhões de bytes. São 6 zeros, 2 milhões. Então, 0,05, que é os 5%. 150, porque foram 150 fotos. Vezes 2 milhões de bytes. Vezes 3, porque ele diz no texto que cada megapixel tem 3 bytes. Quando você multiplica tudo, você vai obter 45, tem quantos zeros depois? 6. Como é que a gente lê esses 6 zeros? É o milhão. É o milhão. O milhão é o mega. Por isso que tem 45 milhões de bytes ou 45 megabytes. Qual das opções é o mais próximo de 45 megabytes? É o 64. Por isso, essa é a resposta da questão. Agora vamos à 8ª questão. No mês de setembro de 2011, a Petrobras atingiu a produção diária de 129 mil barris de petróleo na área do pré-sal do Brasil. O volume de um barril de petróleo corresponde a 159 litros. Então, gente, também como o pé, a jarda, a polegada,
certo? São unidades que a gente não usa no dia a dia. Caso o Enem queira cobrar uma unidade desse tipo, e ele vai cobrar, você já viu aqui a outra questão também, ele fala do barril, por exemplo. Ele vai dar essa informação para você. Ele está dizendo aqui, ó, um barril tem o quê? 159 litros. Aí você usa uma regra de 3. Se forem 2 barris, aí 2 vezes 159. 3 barris, 3 vezes 159. E assim por diante. Então, sublinha essa primeira informação numérica, de que a produção do Brasil foi 129 mil barris. Sublinha aí. E depois que um barril tem 159 litros. Sublinha as duas informações. Continuando. De acordo com essas informações, em setembro de 2011, a produção diária em metros cúbicos atingida pela Petrobras na área do pré-sal foi de quanto? Então, a Petrobras não produziu 129 mil barris, não é? Mas eu quero passar esses 1000 barris para metros cúbicos. Esse é o objetivo. Então, o que você vai precisar lembrar? Primeiro, que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Já comentamos isso, né? Quando você compra, por exemplo, uma caixa d'água de 1000 litros, é a mesma coisa de estar comprando uma caixa de 1 metro cúbico. Só para você ter uma ideia do que é 1 metro cúbico, observe aqui, ó. Observe aqui. 1 metro é mais ou menos essa altura aqui, do solo até mais ou menos isso aqui. Imagine uma caixa que com essa altura aqui, de 1 metro, até aqui que também tem 1 metro, e vindo para cá que também tem 1 metro. Então essa caixa que ficaria aqui seria uma caixa cúbica, que tem 1 metro de lado. A capacidade que eu poderia colocar aqui, a capacidade dessa caixa seria de 1000 litros. Isso é 1 metro cúbico. É uma caixa que tem 1 metro de cada lado. Cada lado é 1 metro, então tem 1 metro cúbico. E 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Muito bem. Qual foi o volume produzido da extração da Petrobras? Qual foi? Não foi de 129 mil barris? Não é isso? A Petrobras não produziu diariamente 129 mil barris? Cada barril tem 159 litros. Então, qual foi o volume total? Observem aí. 129 mil vezes 159. Isso vai dar o quê? Vai dar 20.511 mil litros. Eu deixei 1000 litros no final, para que você lembre que esse 1000 litros é a mesma coisa que quem? Que o metro cúbico. O metro cúbico são 1000 litros. Esse 1000 litros no final é o metro cúbico. Então o volume foi de 20.511 metros cúbicos. Esse é o volume produzido pela Petrobras diariamente. Ou foi esse volume produzido em 2011. E aí a resposta correta é o item B de bola. Agora a nona. Paulo possui em seu computador um programa que consegue calcular o alcance no lançamento oblíquo de um objeto. Para isso, é necessário que seja digitado os seguintes dados, respectivamente: a massa em gramas, a inclinação em graus e a velocidade de lançamento em metros por segundo. Se Paulo deseja descobrir o alcance no lançamento de um objeto com 1,02 kg, inclinado em relação ao solo de π sobre 3 radiano, a uma velocidade de 90 km por hora, ele deverá digitar aqui sequência de números. Então nós temos aí 3 números. Vamos sublinhar um a um. Primeiro número que aparece aí no texto. 1,02 kg. Circulem aí. Segundo número. π sobre 3 radiano. Circulem aí também o π sobre 3. E o terceiro valor, 90 km por hora. Nós temos que passar esses 3 valores para as medidas que o texto pede. Quais são? A massa tem que ser em quê? Em grama. Depois, o ângulo tem que ser em graus. E por fim, a velocidade tem que ser em metros por segundo. Então você tem que fazer essas 3 conversões. Primeiro ponto, vamos passar esse 1,02 quilograma, nós vamos converter para grama.
Esse quilo de quilograma significa o que mesmo, pessoal? 1000. 1 quilograma tem 1000 gramas. Se eu tenho 1,02 quilograma e eu quero passar para grama, eu multiplico por 1000. 1,02 vezes 1000 dá 1020 gramas. É isso que aparece aí, ó. 1,02 quilograma é a mesma coisa que 1020 gramas. Essa é a primeira conversão. Como é que a gente saiu de 1,02 e chegamos em 1020? Multiplicamos por 1000. Beleza? Segundo ponto. Π sobre 3 radiano. Ele quer que você converta para grau. Parece difícil, mas não é. Desde que você saiba que π radianos equivalem a 180 graus. Uma volta no círculo todo, quando você dá uma volta toda no círculo, isso não é 360 graus? E se eu der meia volta? 180. Esse π radiano é meia volta. Esse π radiano é 180. Onde tinha π, você vai colocar 180. Ok? Então, π radianos, 180 graus. Que vão ser divididos em quantas partes? Em 3. E 180 dividido por 3 é o quê? 60 graus. Então, esse π sobre 3 é o 180 dividido por 3, que é o 60 graus. Beleza? E por fim, você tem a velocidade de 90 km por hora, que você tem que converter para metros por segundo. Há duas maneiras de você fazer essa conversão. Uma é transformar o quilômetro em metro. Por exemplo, um quilômetro tem quantos metros? 1000. Então você passaria 90 quilômetros, 90 mil metros. É uma maneira de fazer. E a hora tem quantos segundos? Uma hora tem 60 minutos. E cada minuto, 60 segundos. Se você multiplicar 60 por 60, 3.600. Uma hora tem 3.600 segundos. Se você não tiver o que fazer mais tarde, pegue o seu relógio, coloque o ponteiro dos segundos para andar e conte quantos segundos vão passar, quantas vezes ele vai ficar aquele tracinho lá até completar uma hora. Você vai contar 3.600 daquele tracinho do segundo, rodando. Se você não tiver o que fazer mais tarde, né? Para confirmar isso. Mas então é isso. Uma hora tem 3.600 segundos. Como é que a gente obtém esse 3.600? É 60 vezes 60. O primeiro 60 é porque está passando de hora para minuto. Uma hora tem 60 minutos. E o segundo 60 de minuto para segundo. Então a maneira de fazer a questão seria essa. 90 quilômetros, que é 90 mil metros, e uma hora 3.600 segundos. Uma maneira. Outra, mais simples, mais prática, é você saber que de quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. É mais prático isso. Se fosse o contrário, você tivesse em metro por segundo e quisesse passar para quilômetro por hora, aí você multiplicaria por 3,6. Então você pega 90, divide por 3,6, que dá 25. Essa é 25 metros por segundo, essa é a resposta. Então qual vai ser o nosso item? O item D de dado. 1020 gramas, 60 graus e 25 metros por segundo. Ok? Beleza? Muito bem. Bom, e para a gente fechar aqui, vamos fazer a 10ª questão. Denomina-se F a força necessária para imprimir em um objeto de massa m uma aceleração a, onde F é m vezes a. Tem como medida o Newton. Observem que ele está dizendo a você que o F é medido em newtons. E com base nas informações, é possível afirmar que um Newton é igual a qual das opções que vem a seguir. Bom, primeiro explicar o que é uma unidade de medida, né? Quando você está medindo alguma coisa, você está comparando alguma coisa. Medir é comparar. Toda vez que você mede algo, você está comparando com algo. Por exemplo,
Nem sempre você tem em casa à disposição, você quer medir o comprimento de uma parede, o comprimento de um móvel, quer saber se aquele móvel cabe na parede, e nem sempre você tem à disposição uma trena, ou nem sempre você tem à disposição uma régua. Muito comum você usar algum outro objeto, um cabo de vassoura, por exemplo, né? Você pega um cabo de vassoura, vou medir aqui esse armário para ver se ele cabe ali na parede. Aí você pega o cabo de vassoura, coloca o armário, a ponta do cabo no final do armário e faz uma marcaçãozinha rápida no cabo. Você está medindo aquilo ali. Aquilo ali é medir, aquilo ali é comparar. Medir é comparar. Aí você pega aquele cabo de vassoura, leva lá na parede e vê se cabe. Pronto, você fez uma medição ali. Você não sabe quantos centímetros tem ali, quantos metros tem ali, mas aquilo ali é uma medição. Então, assim, as civilizações mais antigas, elas usavam esse tipo de raciocínio para fazer as medidas. Daí que vem polegada, daí que vem o pé. Antigamente as pessoas usavam as próprias partes do corpo humano para fazer as medidas. Então, por exemplo, vocês talvez tenham ouvido falar em côvados, é uma unidade muito antiga, você encontra isso na Bíblia, os egípcios, os hebreus mediam as coisas em unidades chamadas côvado. Um côvado é a distância do seu cotovelo à ponta dos seus dedos quando esticada. Então isso aqui é um côvado. Então essa distância aqui, aí mediam as coisas em côvados, né? Um côvado, 2 côvados, um terreno de 50 côvados por 40 côvados. Aí ele esticava esse braço aqui 50 vezes, depois 40 vezes. Era um terreno assim. Mas isso, é claro, tinha um problema gigantesco. Porque o braço de uma pessoa não é obrigado a ser o braço do outro. Aí o cara dizia, não, meu terreno tem 40 côvados por 30 côvados. Aí o outro egípcio lá, sim, mas o meu também tem 40 por 30 e é maior do que o seu. Porque o braço dele era maior. Isso gerava confusão. Aí, para resolver essa confusão, passaram a usar o côvado do tamanho do braço do faraó. Isso também dava confusão, porque quando o faraó morria, vinha outro, que não era necessariamente do mesmo tamanho. Aí alguns perdiam, outros ganhavam, aquela confusão. Por isso que hoje em dia a gente não usa mais as unidades de medida baseadas no comprimento das partes do corpo humano. Você tem um sistema de medida, o sistema métrico, o metro, o centímetro, o decímetro. E mesmo nos países como os Estados Unidos e Inglaterra, em que eles usam ainda polegada, essa polegada é isso aqui mesmo, né? O pé é o comprimento do pé mesmo. Mas se estipulou um valor fixo para isso. Por exemplo, uma polegada, por exemplo, tem 2,54 centímetros. Quando você diz que uma TV é de 20 polegadas... Essas 20 polegadas é medida na diagonal da TV. Então, se a média diagonal vai dar 20 polegadas. Se o seu polegar tiver 2,54 centímetros, aí você vai ver na sua diagonal 20. Se for 32 polegadas, você vai ver 32. E assim por diante, na diagonal. Então, mesmo nesses países, eles converteram isso aí para um valor fixo, para não haver esse tipo de confusão. Então, quando você está medindo uma coisa, você está comparando essa coisa com outra. Quando você diz, por exemplo, que um objeto tem 1 quilograma de massa, isso também é uma comparação. Existe um objeto cilíndrico, um peso cilíndrico, guardado no Museu de Louvre, que é utilizado como medida de comparação de toda a massa do planeta. Aquele objeto que está guardado no museu, ali a gente diz que ele tem 1 quilograma de massa. E quando alguém quer aferir uma balança, usa aquele quilograma como unidade para comparar. Então, se for a mesma coisa, também tem 1 quilograma. Se for 2 vezes, 2 quilogramas, e assim por diante. O Newton também é uma unidade de medir uma força. Quando você empurra um objeto, por exemplo, eu estou empurrando esse objeto aqui agora. Eu estou exercendo uma força sobre isso. Mas como saber se essa força que eu estou exercendo é maior ou menor do que a que você está exercendo? Eu preciso fazer uma comparação. Eu preciso atribuir algum valor para fazer essa comparação. Uma das consequências, ou a principal consequência de você exercer uma força sobre um objeto, quando você exerce uma força apropriada sobre o objeto, e esse objeto entra em movimento, ele sofre uma aceleração. Você empurra o objeto, ele vai acelerando. Daí porque no texto tem F é igual a M vezes A. Esse M é a massa. E esse A é a aceleração que o objeto sofre quando você empurra o objeto. Força é massa vezes aceleração. Quando você empurra um objeto de 1 quilograma,
e esse objeto é acelerado a 1 metro por segundo ao quadrado, essa força necessária para fazer isso é chamada de Newton. Para efeito de comparação, lembram aquela xícara de café, um dos primeiros problemas que nós pegamos? Ela tinha 120 ml de café aproximadamente, não era? Aquilo ali, convertido para quilograma, para grama, você vai ter aproximadamente, transformando em peso, se você segurar uma xícara de café de 100 ml, você vai ter aproximadamente na sua mão 1 Newton. O peso que você sente ao segurar uma xícara de café de 100 ml, aproximadamente 100 ml, esse peso equivale a uma força de 1 Newton. Isso é 1 Newton. É a força que você tem que fazer para segurar uma xícara de café de 100 gramas, 100 ml. É isso que seria aproximadamente 1 Newton. Então, 1 Newton é a força para segurar uma xícara de um objeto de 1 quilograma, para ele acelerar a 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos entender só o que é 1 metro por segundo ao quadrado. Quando você está num ônibus ou num carro, que ele começa a andar, ele vai acelerando, certo? Digamos que ele acelere 2 metros por segundo a cada segundo. Então, de segundo em segundo, a velocidade aumenta 2 metros por segundo. A gente diz que isso é uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Dizer que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado é dizer que de segundo em segundo, ele aumenta 2 metros por segundo. Por exemplo, se você solta um objeto aqui de cima e ele cai, esse objeto cai de forma acelerada. E ele acelera rápido. A gente sabe que aqui na Terra as coisas caem com rapidez. É por isso que é perigoso soltar objetos de grandes alturas, porque eles caem com muita velocidade e isso acaba prejudicando se alguém passar embaixo, é lógico. E com que aceleração eles caem? Com 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Qualquer objeto. Desprezando a resistência, por exemplo, se você soltar uma folha de papel, ela parece cair mais devagar, né? Mas é porque existe a resistência do ar. Se você pegar o mesmo papel e amassar esse papel e soltar, ele não tem mais essa resistência toda. Aí ele cai com velocidade grande. Se eu pegar uma folha de papel e não abrir esse papel, e não amassar o papel plano e uma borracha, quem chega primeiro ao solo? A borracha. Mas porque o papel ele está sofrendo uma resistência do ar. Que é a mesma resistência, por exemplo, que uma pessoa que salta de paraquedas sofre. Ela abre o paraquedas para o ar impedir que ele caia muito rápido. Quando você está no ônibus ou no carro e coloca a mão do lado de fora, você não sente a força do vento, ali é a resistência, que impede que você continue caindo. Mas se você amassar o papel e a borracha, você pode até fazer esse experimento em casa. Amassa o papel e a borracha, solta os dois chegam ao solo iguais. Porque não tem mais a mesma resistência que de antes. E a aceleração disso é de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, o que isso significa? Significa que a cada segundo aumenta a velocidade em 10 metros por segundo. Então, se eu soltasse esse objeto aqui, eu não vou soltar não, viu? Se eu soltasse esse objeto aqui, ele ao cair, depois de 1 segundo, ele tinha uma velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Só para ter uma ideia, de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Quer dizer que dá 36 km por hora. Em 1 segundo de queda, o objeto cai e atinge 36 km por hora. Se forem 2 segundos, 72 km por hora. 2 segundos de queda só. 72. Com 3 segundos, 108 km por hora. 4 segundos de queda, 144 km por hora. De segundo em segundo, aumenta 36 km por hora. Aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. É isso que nós chamamos de metro por segundo ao quadrado. Então a opção correta para essa questão é a letra E. A força de 1 Newton é a força necessária para fazer um objeto de 1 quilograma acelerar a 1 metro por segundo ao quadrado. Que significa dizer que de segundo em segundo ele ganha 1 metro por segundo de velocidade. Pessoal, a aula foi isso daí. Eu espero que tenha ajudado. Em casa, refaçam os exercícios. Boa sorte. Até o nosso próximo encontro, viu?